Bandeirantes 7-2. O repórter Vitor Gomes, da Rádio Bandeirantes Brasília, traz agora as informações sobre mais um dia de julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. E hoje a expectativa é pelo voto de Luiz Fux, né, Vitor? Muito bom dia. Muito bom dia, Nelson. Bom dia, Ana, e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, o julgamento será retomado logo mais às 9 horas da manhã e a expectativa é pelo voto do ministro Luiz Fux neste reinício de sessão. Ontem, tanto Alexandre de Moraes quanto Flávio Dino defenderam a condenação dos 8 réus. Logo no início do voto, Moraes rejeitou as questões apresentadas pelas defesas dos envolvidos no chamado núcleo crucial. Nas preliminares, os advogados questionaram a validade da delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Sobre o tema, Alexandre de Moraes negou qualquer irregularidade na colaboração. A rejeição provocou a primeira divergência com o ministro Luiz Fux, ainda na introdução do voto. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Alexandre de Moraes ainda defendeu sua atuação no processo e disse que um juiz não pode ser uma samambaia. No voto, ele individualizou a conduta dos 8 réus. O relator entendeu que Jair Bolsonaro liderou o grupo desde o começo do planejamento do suposto golpe de Estado, ainda em 2021. Se iniciou, por parte dos réus dessa organização criminosa, vários atos executórios para desacreditar as urnas eletrônicas, deslegitimar a justiça eleitoral e o poder judiciário, jogar parcela da população contra o poder judiciário, contra as eleições e, com isso, desacreditar a democracia e se perpetuarem no poder. Moraes citou as vezes que Jair Bolsonaro, em transmissões pela internet, disse que não iria aceitar o resultado das eleições. E lembrou de quando o ex-presidente reuniu embaixadores para, de acordo com o ministro, desacreditar o sistema eleitoral brasileiro. Na verdade, eu diria que talvez entre para a história como um dos momentos de maior entreguismo nacional, mas, na verdade, os últimos acontecimentos demonstram que essa reunião foi só preparatória para uma tentativa de retorno à posição de colônia brasileira, só que não mais de Portugal. Para Moraes, o golpe só não se efetivou, pois não houve apoio dos então comandantes do Exército, o general Freire Gomes e o da Aeronáutica, brigadeiro Batista Júnior. A respeito da chamada minuta do golpe que foi encontrada pela investigação, o relator mencionou uma declaração de Bolsonaro em depoimento ao STF. E mesmo no interrogatório, se Vossa Excelência se recordarem, num determinado momento, o réu Jair Messias Bolsonaro disse que queria ter acesso à minuta do golpe. Eu disse que a minuta do golpe estava nos autos, e aí ele disse, mas só tinha uns considerandos, ou seja, confirmou, assim como todas as testemunhas, que teve o acesso à minuta de golpe. Moraes fez uma enumeração de 13 fatos que, para ele, mostram a atuação de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado. Enquanto fazia a exposição, Flávio Dino pediu a palavra ao relator para uma intervenção sobre pontos citados. Em seguida, Luiz Fux defendeu que os ministros votem direto, sem interrupções, e gerou um ruído com Alexandre de Moraes. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala,
aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. O ministro Alexandre de Moraes votou, então, pela condenação dos 8 réus. Os réus, portanto, praticaram todas as infrações penais imputadas pela Procuradoria-Geral da República em concurso de agentes e em concurso material. O voto de Alexandre de Moraes foi acompanhado por Flávio Dino, que apresentou uma pequena divergência em relação ao relator. Para Dino, 3 réus não tiveram participação ativa na tentativa de golpe e podem receber penas menores. São eles os generais Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno e o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, hoje deputado federal, Alexandre Ramagem. Dino ressaltou que o julgamento não tem como alvo as Forças Armadas. Esse julgamento não é um julgamento das Forças Armadas. A soberania nacional exige Forças Armadas fortes, equipadas, técnicas e autônomas. Lamentamos que haja, obviamente, de todas as corporações e profissões civis e militares, pessoas que estão sujeitas a este julgamento. Dino ainda rebateu a possibilidade de anistia. Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Um dos advogados de Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, disse que não concorda com os votos apresentados ontem, mas que vai respeitar a decisão do Supremo. Nós vimos 2 votos, como vocês sabem, nós não concordamos com esses votos, respeitosamente, vamos respeitar sempre a decisão do Supremo, mas não concordamos. Acho que as questões preliminares foram muito pouco desenvolvidas, discordamos da análise de mérito, mas vamos aguardar. Em caso de condenação, as defesas poderão apresentar 2 recursos, os chamados embargos de declaração e os embargos infringentes, caso haja 2 votos divergentes. Nesse caso, o processo seguirá para o plenário do Supremo Tribunal Federal. São necessários 3 dos 5 votos para condenar ou absolver os 8 réus e Cristiano Zanin. Só após os votos é que os ministros vão decidir o tamanho das penas aos possíveis condenados. Bom, e Vitor, enquanto acontece... Obrigada, viu? Enquanto acontece esse julgamento, ao mesmo tempo a oposição tenta acelerar a tramitação da anistia no Congresso, né? Ô Vitor, 7h10 nesta manhã de quarta-feira. Como é que está esse movimento? Exatamente, viu, Ana, Nelson? Enquanto o julgamento se desenrola aqui no Supremo, na Câmara, deputados da oposição querem votar na semana que vem a urgência da proposta de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Os parlamentares têm pressionado para que o projeto tenha tramitação acelerada. Ontem, os líderes partidários se encontraram na residência oficial do presidente da Casa e definiram as sessões remotas desta semana, sem assuntos polêmicos. Hugo Mota se comprometeu a voltar a discutir o projeto na próxima reunião, mas já pediu um texto mais equilibrado para a oposição. A minuta apresentada até agora é considerada radical pelo presidente da Câmara. Hoje, o texto propõe anistia para todos que tenham cometido crimes contra a democracia desde 2019 e torna Jair Bolsonaro elegível novamente. Mota disse que não há previsão para votar anistia nem de relator. A oposição diz que já reuniu as assinaturas necessárias para a votação da proposta. O líder do grupo na Câmara, o deputado Luciano Zucco, PL, pressiona para que o tema seja levado ao plenário.
O texto da anistia está sendo debatido entre os presidentes, entre alguns líderes de partido, mas lembro que temos as assinaturas da ampla maioria da Câmara e temos a maioria dos líderes. Nós não estamos pedindo para que se aprove a anistia. Nós precisamos pautar a anistia e o voto caberá ao plenário. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deverá voltar a Brasília na próxima semana e reforçar o apoio à anistia. O partido dele, o Republicanos, já anunciou a adesão ao texto, assim como boa parte do Centrão, como o PP, União Brasil e PSD. A pauta que os oposicionistas defendem no Congresso está diretamente ligada ao julgamento aqui no Supremo. Para evitar a votação, o governo quer a pauta ocupada com assuntos econômicos, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que tem que passar pelo plenário. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, quer ganhar tempo. Vai demorar algo em torno de entre 30 e 60 dias para ter todo o trânsito em julgado do processo. Então, duvido que o Parlamento e a Câmara dos Deputados voltou a cobrar investigação sobre uma denúncia do ex-assessor de Alexandre de Moraes. Eduardo Talhaferro acusa o ministro de mandar fazer uma operação contra aliados de Jair Bolsonaro e só depois produzir o relatório para justificar a ordem. Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. O ministro Alexandre de Moraes nega qualquer irregularidade nas investigações e procedimentos. Volto com vocês. Obrigado, Vitor. Bandeirantes 7h14.